Narração do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Capítulo 1. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava. Uma chuvinha miúda, triste e constante, e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caráteres que tem honrado a humanidade. Este assombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isso é o sublime louvor a nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet. Sem as ânsias, nem as dúvidas do moço príncipe. Mais pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com um country, a filha um lírio do vale, e... Tenham paciência, daqui a pouco lhe direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão, convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convia a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Ilísio às beiras africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos. A imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la aí. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me retribuir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhonhão da chácara, e um som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. A vida entrebuchava-me no peito, com um ímpeto de vaga marinha. Esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Os pontos de vista desta obra são de responsabilidade do autor, não refletindo necessariamente na minha posição.